paz do Senhor Jesus, como estão vocês? Espero que estejam bem. Estou eu aqui, missionária Marineide, trazendo mais uma palavra revelada pelo Senhor para que nós possamos estar meditando, amém? E eu quero trazer para vocês hoje a palavra que está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 1. E diz a palavra do Senhor: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós podemos assim tirar uma grande lição. Como todos conhecem a história de José, sabem de tudo que José passou, de tudo que José enfrentou ao ser levado cativo no Egito. Mas o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai, Ele sempre esteve com José, independente da situação. José foi vendido como escravo, e foi vendido porque ele foi desprezado pelos seus irmãos, foi odiado pelos seus irmãos. Mas José, ao chegar no Egito, o mesmo Deus que estava com José quando ele estava com a sua família, permaneceu cuidando de José. E José foi vendido para um eunuco, para Potifar, um eunuco de Faraó. Não foi para qualquer pessoa. Havia um propósito, e dentro desse propósito de Deus, José prosperava. Como escravo ele prosperava, ele prosperou em toda a tua vida, porque o Senhor era com ele. A palavra nos diz que o eunuco Potifar, ele viu que o Senhor nosso Deus era com José, e que tudo que José fazia prosperava. Então ele colocou tudo nas mãos de José, e ele foi próspero por causa de José. Mas o que foi que aconteceu, meus irmãos, nesse processo? Aconteceu que a mulher de Potifar, o inimigo das nossas almas, usou ela como instrumento para tentar frustrar os planos de Deus na vida de José. E como diz aqui a palavra do Senhor no versículo 7, diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor
pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui está a lição para nossas vidas. Não importa qual situação nós venhamos atravessar, não importa quão difícil deserto estejamos atravessando, não importa que tipo de provação nós estamos vivendo, importa é que, independente das circunstâncias, precisamos permanecer na posição diante de Deus. E aqui José nos deixa essa lição de fidelidade, de compromisso, de retidão, mesmo sendo jovem, mesmo passando pelo processo de rejeição pelos seus. José sabia que Deus era com ele. José tinha sua fé bem ajustada. José não desprezou a Deus, José não blasfemou contra Deus, não se revoltou porque estava ali como escravo, mas José se submeteu à vontade de Deus, e por ele se submeter, ele foi próspero, e ele reconheceu isso. E ainda quando o inimigo lançou sobre ele uma tentação, que foi a mulher de Potifar, ele rejeitou esse banquete maligno, porque ele via onde Deus tinha o colocado, e ele valorizava tudo que Deus fazia por sua vida, ainda enquanto escravo. E não somente isso, mas José também, pelo seu caráter, sabia que aquela mulher era casada, que tinha um esposo, e que mesmo não estando presente, ele jamais iria ser desonesto, ele jamais iria se aproveitar da situação, porque ele entendia que aquilo era pecado, e ele jamais ia pecar contra Deus. E aconteceu que, falando ele cada dia, ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Observe que o inimigo, ele não desiste. A tentação, ela vem, e ao fugir dessa tentação, José foi ali o tempo todo passando por aquele processo, aquela investida maligna, aquela mulher não desistia, aquele assédio acontecia dia após dia, mas ainda assim José resistiu em todas as vezes. Mas porque José resistiu, ele foi poupado? Não. José fugiu, deixando as suas vestes. José não pecou, mas a mulher permaneceu proferindo mentiras, e como todos nós conhecemos a história, José foi parar numa prisão. E ainda ali na prisão, Deus permanecia com José. Para encerrarmos, eu vou ler aqui a palavra que diz assim, no versículo 21 do mesmo capítulo 39.
O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia! José foi rejeitado pelos seus familiares. José foi levado cativo para o Egito como escravo. José foi parar na casa de Potifar. E ali o Senhor foi com ele. Ele foi autoridade sobre todos aqueles empregados, homem de confiança de Potifar. Foi tentado pela mulher, resistiu, permaneceu fiel, mas ainda assim foi preso. E ao ser preso, José, que continuava fiel a Deus, ali prosperava, porque o Senhor era com ele. Aqui diz que a benignidade do Senhor se estendeu para ele. E ele também foi um homem de confiança do carcereiro-chefe. E lá na prisão, José também foi honrado. Então eu pergunto para você, que cativeiro, que situação, que luta, que adversidade você possa estar passando, eu posso estar passando, que eu venha a me desviar do propósito de Deus. José é um exemplo de perseverança, um exemplo de fidelidade, um exemplo de comprometimento com Deus. E nós, muitas vezes, rejeitamos a este Deus por coisas muito menores. José sabia que Deus era com ele e ele sentia este agir, este amor. José sabia se ele estava prosperando, se ele estava sendo fiel, é porque ainda não havia se cumprido os propósitos de Deus. José não esqueceu dos sonhos que Deus revelou para ele e ele sabia onde ele iria chegar, ele só não sabia como, mas ele confiou em Deus. E você está confiando em Deus? Você está confiando no destino que o Senhor preparou para você? Não importa a situação que você esteja passando hoje, continua fiel, continua firme, não nega esse Deus, não caia em tentação, não perca a oportunidade de dar um grande testemunho do grande Deus que você serve. Seja grande perante ao Senhor. Não importa que você seja acusado injustamente, José foi. E ainda assim, ele aceitou os planos de Deus. Que assim nós também possamos aceitar os planos de Deus, para que se cumpra a vontade de Deus. E assim como José se tornou lá no futuro o governador do Egito, há um propósito para tudo em nossas vidas. Que Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Não desista, permaneça fiel, porque Deus, Ele continuará sendo fiel em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém?